Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, meu nome é Theo Borges, a gente está começando mais um BDM, eu vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 28 de outubro, mas antes eu vou comentar sobre essa quarta-feira, dia 27 de outubro, onde já aconteceram quase 95% dos jogos. Ainda temos as semifinais da Copa do Brasil para acontecer, mas eu vou gravar mais cedo porque ontem eu acabei ficando sem luz mais ou menos ali depois dos jogos e acabei só conseguindo postar o meu planejamento pela manhã, então estou com receio disso acontecer de novo, então eu vou me adiantar pelo menos para esses jogos da semifinal da Copa do Brasil, tá bom? Bom, vamos comentar sobre essa quarta-feira que para muita gente não foi um dia legal e a gente precisa entender por quê, né? Na verdade, eu tô aqui há tempo suficiente para já ter visto dias como esse várias vezes. E dias como esse servem simplesmente para tirar pessoas que não estão preparadas, tirar pessoas que não têm método ou, logicamente, na grande maioria das vezes, para tirar pessoas que não têm gestão de banca do jogo, né? Da caminhada, da maratona. E, obviamente, muitas pessoas ficam chateadas, muita gente perde dinheiro, algumas pessoas procuram culpados, né? Foi fulano de tal que falou que esse time ia ganhar e aí eu acreditei e coloquei dinheiro e perdi dinheiro, meu Deus, e agora esse cara é um culpado, esse cara é culpado pela perca do meu dinheiro, por eu ter perdido dinheiro, esse cara me deve grana, esse cara é um péssimo tipster, punter, trader, não sei a quem que as pessoas que provavelmente perderam dinheiro hoje vão culpar. Só que na grande maioria das vezes o grande culpado é você, que não cuida bem do seu capital, que não gere o seu dinheiro, que não tem método de trabalho, né? Então, acho que vai de cada um. Dias como esse, como o de hoje, que é um dia comum, né? Para ser bem sincero, eu só vou pegar alguns resultados específicos, eles tiram do jogo pessoas que não estão preparadas. E não é porque você foi tirado do jogo hoje que você não serve para isso daqui, que você não pode ser um bom trader, um bom punter. Na verdade, que sirva de um chacoalhão, que sirva para você melhorar, que sirva para você se tornar um trader melhor, ajustar algumas coisas que você vai precisar mudar e seguir em frente, tá? Não é porque você quebrou ou porque você teve um dia ruim ou porque você realmente foi tirado do jogo que você não serve, né? Simplesmente sinta-se que você está passando por uma situação de amadurecimento e que você precisa ajustar algumas coisas, tá? Por que eu tô falando isso? Bom, a maioria dos jogos que aconteceu aqui, algumas coisas eu não estava vendo, né? Por exemplo, a Juventus perdeu para o Sassuolo. Esse jogo eu trabalhei o over, o mercado de gols, tá? Tinha comentado ontem com vocês aqui que eu não iria buscar back Juventus porque a Juventus estava com poderio ofensivo muito fraco e que não estava me agradando fazer jogo da Juventus. Por exemplo, também não fiz a Atalanta. A Atalanta venceu o jogo, tá? A Inter, que a gente tinha colocado aqui, venceu o seu jogo por 2-0, mas eu não sei se a Inter deu padrão. Sinceramente, eu estava mais focado nos jogos da Alemanha. A Lazio, eu tinha colocado aqui que a Lazio poderia ter uma correção de preço, e a Lazio não começou bem, tá? O primeiro tempo, na verdade, teve uma pressão muito grande da Fiorentina. Eu cheguei a ver alguma coisa, mas também não acompanhei mercado no jogo da Lazio. Pode ser que tenha dado correção sim, mas eu não posso vir aqui afirmar que realmente isso aconteceu. A Roma saiu atrás aqui do Cagliari e acabou virando o jogo com uma excelente falta do Pellegrini, bateu muito bem, essa falta ela foi sim possível de ser pego no match odds ou no mercado de gols. Outras zebras que a gente teve por aqui, o Real Madrid não conseguiu furar a defesa do Osasuna. Na verdade, o Osasuna até teve chance de abrir o placar também. O Barcelona não ganhou o seu jogo contra o Rayo Vallecano. O Radamel Falcão acabou marcando o primeiro gol e o Barça precisava dar uma resposta depois do jogo contra o Real Madrid. Que resposta, né? O Sevilla contra o Mallorca. Sevilla lá em cima na tabela também não conseguiu vencer, né? O Leverkusen, que a gente tinha separado aqui para o mercado de gols, ficou no 2-1 contra o Karlsruhe. O Leverkusen cansou de perder gols. Eu fiquei exposto no mercado de gols aqui, não tive sucesso. Que mais?
Bochum ganhou do Augsburg. O Hansa empatou com o Regensburg no tempo normal, acabou passando nos penais. União Berlim venceu, gol do Kevin Behrens, que eu tinha falado sobre ele lá no Telegram. Foi até engraçado que eu comentei que o União Berlim estava com o time reserva, mas que tinha o Kevin Behrens, que tinha vindo do Sandhausen, para mim o melhor atacante do Sandhausen, durante muitos anos. E acabou que ele foi para o União Berlim, foi colocado na reserva. Eu não entendi muito bem porquê, mas nesse jogo ele teve chance, marcou no tempo normal e marcou também na prorrogação, acabou sendo o melhor do jogo aqui. O que mais que nós tivemos? Uma vitória do Colônia para cima do Stuttgart, esse jogo eu não consegui acompanhar. E esse jogo que foi talvez o responsável por eu comentar tudo que eu comentei no início desse vídeo, que foi uma goleada do Mönchengladbach para cima do Bayern, né? Cara, foi um jogo extremamente atípico. Obviamente, quando saiu a escalação do Bayern titular, inteiramente titular, a gente pode ver aqui, Lewandowski, Müller, Sané, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Lucas Hernandes, o Upamecano, Pavard, Davies e o Neuer. Quando saiu essa escalação, a primeira coisa que me veio à cabeça, cara, eu vou buscar um back Bayern. Eu vou tentar buscar um padrão de goleada no Bayern. Só que não deu tempo. Olha isso aqui. Um gol aos 2 minutos. E aí depois do gol você pensa, não, então agora daria para ter buscado alguma coisa. Não deu padrão nenhum. O Bayern não acordou pro jogo. Olha isso daqui. Olha os primeiros minutos de jogo. Em nenhum momento, até o 3-0, o Bayern acordou. O Bayern deu padrão. O Upamecano, que tomou amarelo aqui aos 46, fez uma péssima partida. A nota dele ainda até foi 6.5, mas foi horrível. O Upamecano perdeu pelo menos umas 2, 3 bolas ali que resultaram em gol. Mas em nenhum momento aqui justificou um back Bayern. Pelo menos no trade. Eu não posso dizer aqui que pré-live com a escalação completa, para quem faz punter, não teria valor um back Bayern. E se obviamente teve valor, esse resultado foi prejuízo e paciência, e a longo prazo. Agora, no trade, que é o que eu trabalho e que eu comento aqui com vocês, não houve em nenhum momento nenhum padrão de superioridade do Bayern. Teve sim no segundo tempo uma tentativa do Bayern de jogar, mas mesmo assim muito desorganizado, muito nervoso, errando tudo, lá atrás principalmente, e o Gladbach cada vez mais feliz, a cada finalização do Gladbach era gol. Então, por sorte, o Bayern não deu padrão aqui no início e eu não tomei esses gols do Gladbach. Poderia ter tomado o primeiro aqui. Se, por exemplo, esse gol não tivesse sido aos 2, tivesse sido aos 10 e o Bayern estivesse massacrando, provavelmente eu iria tomar esse gol aqui do Koné. Paciência, né? Faz parte do método. Mas nesse jogo específico, até tomar o 3-0, o Bayern não deu nenhum padrão. Tá? Eu vim entrar nesse jogo em lei ao Gladbach quando já estava 4-0, buscando uma recuperação de resultado. Obviamente aí não era para buscar um 4-4. O que eu queria era tentar buscar algum gol do Bayern para poder fazer uma free bet. Obviamente utilizei gestão, utilizei minha metodologia e acabei tomando esse gol do Embolo 5-0 e ali foi a minha moeda de alavancagem. Então, não quer dizer que se você perdeu dinheiro aqui está errado. O que está errado é o que eu falei lá no início do vídeo, que esse tipo de jogo aqui, ele não vem para quebrar pessoas que estão tranquilas com o seu método, com a sua gestão. Esse tipo de jogo aqui, ele vem para prejudicar pessoas que simplesmente não cuidam da saúde do seu capital, não cuida da gestão de banca, não tem às vezes uma metodologia validada, simplesmente vai pelo peso da camisa. Óbvio, não tem... eu não estou aqui dizendo que as pessoas não erram. Tá? Eu, por exemplo, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não tivesse entrado naquele lay ao Bayern, ao Gladbach no 4-0. Mas eu entrei com gestão. Então eu sabia do risco e assumi esse prejuízo. Agora, se você utiliza o peso da camisa, o achismo, para aumentar a tua mão, a tua confiança, para fazer múltipla, só em peso de camisa, esperando ter vida longa aqui no longo prazo, você pode ter meses, às vezes até longos meses de resultado positivo, mas dias como esse sempre vão aparecer. É até chato ficar falando isso aqui, porque eu já vi dias como esse, nossa, para mais de metro. Mas é muito comum que a galera se perca
né? Acaba quebrando um capital que demorou para juntar por conta de situações como essa. Dias como esse, onde o favorito perde, obviamente que o Bayern não toma 5-0 para qualquer um. Na temporada passada, o Bayern tomou 4-1, se eu não me engano, para o Hoffenheim. Acho que foi a única goleada que o Bayern tomou no ano passado. Aquele Bayern do Hans Flick. Foi um jogo completamente desligado, fora de casa. Era Bundesliga 1. Então não é qualquer time que dá 5-0 no Bayern. Mas dias como esse, onde a Juventus perde, o Bayern toma goleada, o Real Madrid não ganha, o Barcelona perde, o Sevilla empata, cara, são dias comuns. Se você tem gestão, obviamente você vai perder dinheiro se você trabalha esses times, mas você não vai ser retirado do jogo, não vai ser retirado do seu planejamento. Simplesmente é um dia de prejuízo, contabiliza e bora. Nosso resultado aqui no longo prazo é somatória de prejuízo com lucro, e se for positivo, beleza. Se for negativo, beleza também. É só ajustar, é tentar de novo e assim vamos indo, né? Então, só passando mesmo, deixando um recado para você que quebrou a banca, teve prejuízo, está estressado, quer culpar alguém, vou culpar o hotel, vou culpar outro cara, vou culpar o cara que me dá tip, porque eu gosto de tip, eu gosto de entrada, eu não abro o jogo para ver, eu quero que alguém me fale o que fazer. Eu entendo a sua dor de ter perdido dinheiro, mas eu vou te falar uma coisa, nem tudo está perdido, dá tempo de ajustar, passe a assistir o jogo, veja o que está acontecendo. Nesse jogo do Bayern especificamente, eu não sei do Real porque eu não assisti, mas nesse jogo do Bayern especificamente, você não teria tomado esses gols do Gladbach na leitura de jogo. E se tivesse tomado, se tivesse uma boa gestão, não teria quebrado. Cuida do seu capital. Ninguém aqui no YouTube, ninguém no Telegram, ninguém no Discord vai cuidar do seu capital. Entendeu? Então fica aqui a minha mensagem, tá? Não arrume o culpado. Se você quebrou, se você perdeu dinheiro e a sua gestão estava errada, ajusta a sua gestão. Beleza? O que mais que nós tivemos aqui? Tivemos um Benfica, olha aí, mais uma. Benfica abriu 3-1 para cima do Vitória. E foi 3-3. Lembra que eu comentei que eu não coloquei o Benfica aqui porque o Benfica provavelmente iria entrar com um time misto? Eu evitei também ver isso daqui. Mas talvez eu tenha perdido a oportunidade. Podia ter vindo buscar uma recuperação de resultado do Vitória, né? Sobre o que a gente separou, mercado de gols, 3-1 na Atalanta. Foi um bom jogo, mas muito difícil para match odds. 2-0 Inter, não consegui assistir. 1-0 Lazio Fiorentina, aqui para o mercado de gols talvez não tenha sido tão bom. Home Cagliari, 2-2 Dresden São Paulo, um jogo muito bom de se trabalhar. Leverkusen 2-1 aqui, eu fiquei exposto no overlimit, não tive sucesso. Gladbach Bayern foi um bom jogo para gols, mas eu também não consegui pegar nada, o mercado estava muito amassado. Hannover e Fortuna, também um bom jogo para gols no final. E aqui a gente tem Fortaleza e Atlético que não começou ainda, tá? Nos jogos de match odds, não foi um jogo para match odds em Sampdoria e Atalanta, né? A Atalanta até começou melhor, mas aí a Sampdoria no primeiro contra-ataque matou o jogo, fez um gol, depois a Atalanta virou. Eu não consegui assistir Santos e Fluminense, mas foi 2-0 para o Santos, um resultado incrível para o Santos. Precisava demais essa vitória o time do Santos, deu uma aliviada, tá? Abriu uma vantagem boa para o Juventude, né? Então foi foi um resultado excepcional para o time do Santos, e o Bahia ficou no 1-1 com o Ceará, mais um jogo em que o Ceará não vence e que o Bahia não perde. É preciso ver o copo meio cheio também na questão do Bahia, tá? Dos backs, o Rangers, eu não tive stream, eu cacei stream na Small Delay, na Stream Factory, eu não consegui stream do Rangers, mas talvez tenha sido outro livramento aqui, porque parece que o Rangers começou melhor e tomou um gol aos 8 minutos do Aberdeen, depois tomou 2-0 do Aberdeen aos 16 minutos. Depois empatou o jogo no final, mas eu não consegui stream para esse jogo. Tinha stream do Celtic, que venceu por 3-1, mas eu não fiz por conta da quantidade de jogos da Pokal. Basicamente, eu passei à tarde os jogos de 1h30, tendo dificuldade de buscar gols, por exemplo, no limite do Augsburg. Tentei buscar um limite no jogo do Leverkusen com Karlsruhe. E também teve um outro jogo,
Acho que foi o Union mesmo. Union Berlim no final do jogo também não conseguiu, ou seja, 3 limites que não entraram. Entrou esse aqui no jogo da Juventus com a Sassuolo. E nos jogos às 15h45 dei pouquíssimos cliques, vim pegar esse gol aqui de escanteio aos 91 do time do Regensburg, empatando o jogo, e peguei o gol do Hannover. O segundo gol do Hannover aqui acabou saindo mais um. Então foi mais ou menos no mercado de gols aqui, um 0-0, não foi muito bom. Tá bom? De match odds, não me expus em nada, felizmente não tomei nenhum gol, mas se tivesse tomado, faz parte, gestão, e é isso. Espero que as minhas palavras aqui sirvam, se você sentiu, né, que foi para você, que sirva de aprendizado e que você possa melhorar essa parte da gestão, porque, cara, futebol não é uma ciência exata, não adianta achar que tu tem um método 100% garantido, não existe isso, e dias como esse sempre vão aparecer, tá bom? Vamos falar então sobre o dia de amanhã. Aqui a gente teve na Inglaterra o City saindo para o West Ham nos penais, o Leicester passando pelo Brighton também nos penais, o Tottenham vencendo no tempo normal com o Lucas Moura e o Liverpool também venceu no tempo normal. Eu evitei de fazer a Inglaterra por conta dos jogos dos times mistos, tá? Então também fiquei de fora. Bom, vamos falar então sobre essa quinta-feira, um dia vazio, dia com poucas oportunidades. Deixa eu dar uma olhada aqui, deletar os já finalizados. Temos um Napoli-Bolonha, o Napoli que perdeu a liderança do campeonato para o Milan. O Milan que venceu, eu não estou lembrado do último jogo do Milan, o Torino por 1-0, gol que eu evitei de tomar naquele escanteio. Sorte minha, né? O Napoli com uma odd de 1,29 para cima do Bolonha. Eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho gostado do jeito que o Napoli joga, tá? Mas depende muito do adversário. Quando o Napoli enfrenta um adversário um pouco mais forte, o Napoli prefere jogar de forma reativa, pautado muito nas bolas aéreas. Quando o Napoli joga contra um time mais... não contra um time mais fraco, mas contra um time que gosta talvez de se recuar, esperar um contra-ataque, o Napoli até propõe o jogo, mas perde muito gol, né? Particularmente, eu acho que o Napoli está um pouco acima da média. É um time que tem tomado pouquíssimo gol. E obviamente deixa algumas oportunidades, né? Então, talvez não estou dizendo que o Napoli vai cair de posição, até porque ele está bem desgarrado, ele e o Milan, do pelotão ali de baixo. Estou só falando que talvez o Napoli, na parte defensiva, esteja um pouco acima da média. Talvez tome um pouco mais de gol daqui para frente, tá? Jogadores fundamentais do Napoli: Vitor Osimhen, não tem como descartar isso. O Lorenzo Insigne também é um cara muito importante junto com o Politano, mas o Osimhen é um cara que vem balançando muito as redes, é um cara muito importante para o time do Napoli, tá? E vai ter uma odd de 1,30. Particularmente, historicamente, quando eu trabalho o Napoli, não é um time que eu tenho facilidade para trabalhar em back. Se a gente vê o último jogo do Napoli, que ele teve mais ou menos esse padrão de odd baixa, foi dentro de casa na Europa League contra o Legia Varsóvia. Obviamente, se a gente olhar o resultado aqui, parece que foi um jogo fácil. Sim, foi um padrão de jogo muito forte de superioridade do Napoli, mas ele só marcou no segundo tempo. Acho que foi aos 70 minutos com o Insigne, foi até um golaço. Mas eu passei quase que 30 minutos cravados em back ao Napoli e não consegui pegar esse gol, porque o Napoli perde muito gol. Tá? Naquele jogo específico, o Legia veio para empatar o jogo, porque ele liderava o grupo com 6 pontos, agora já não lidera mais, acho que o Napoli passou na frente, e bastava um empate para ele poder ficar mais tranquilo. Nesse jogo específico contra o Bolonha, não espere que o Bolonha vai deixar de jogar e vir para empatar como o Legia veio. Acho que não, tá? Inclusive o Bolonha não costuma ser um visitante muito agradável, tá? A gente tem um Bolonha muito mal fora de casa, mas se a gente pegar o Bolonha contra times maiores, vamos dar uma olhada aqui, ó. Neste campeonato, o Bolonha meteu 2 gols no Milan, meteu 1 na Udinese, meteu 3 na Lazio, 2 no Empoli, 2 no Genoa, 1 na Inter, 1 no Verona, nada na Atalanta e 3 no Salernitana. Obviamente não estou dizendo aqui que o Bolonha vai ganhar o jogo, eu estou dizendo que o Bolonha tem poderio ofensivo para poder também ferir a equipe do Napoli. Não à toa venceu o líder do campeonato.
fez 2 gols no líder do campeonato, o Milan, tá? O Napoli vinha de 100% de aproveitamento, se eu não me engano, eram 8 jogos e 8 vitórias, aí acabou empatando o jogo contra a Roma. Acho que o último jogo do Napoli foi contra a Roma. Napoli, exatamente, foi um 0-0, bem xuxo também, tá? Bom, confronto direto, o Napoli não perde pro Bolonha nos últimos 3 jogos, mais de 2,5 gols nos últimos 8 dos 10, olha só. Ambas marcam nos últimos 6 dos 7. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados desses dois. 3-1, 1-0, 1-1, 2-1, 3-2, 3-2, 3-1, 3-0, 7-1, 3-1, 6-0, 3-2. Não costuma ter vida fácil o Bolonha. Geralmente o Bolonha perde. Raras são as vezes que o Bolonha ganhou. Ó, vamos puxar aqui desde 2013. 1, 2, 3 vezes desde 2013. Né? Então o Napoli costuma ter vantagem nesse confronto, mas costuma ser um jogo para gols. Então eu não vou trazer o Napoli para um back, tá? Não confio tanto assim. Acho que a gente pode ter alguma oportunidade aqui sim no mercado de gols. Napoli contra Bolonha. Depois nós temos o Sporting Braga contra o Paços de Ferreira, mais uma cotação baixa de um time grande, né? Grande, vamos dizer assim, lá em Portugal, na Taça da Liga. Porto não teve um resultado positivo, o Sport venceu, mas parece que não foi fácil, o Benfica empatou. Então assim, muitos times ditos como grandes, os maiores, não estão levando tão a sério a Taça da Liga de Portugal. Preciso saber se o Braga vai levar ou não, tá? Para ser bem sincero. Eu não tenho certeza realmente se o Braga levaria essa competição a sério. Se você que me acompanha por aqui é de Portugal e tem essa informação, me ajudaria bastante, ajudaria muita gente aqui também. Teve muita gente que me alertou sobre o Porto, sobre o Benfica, sobre o Sporting. Então é muito bom a gente ouvir pessoas que estão mais próximos, com mais conhecimento. Eu realmente não sei dizer. Que o Braga é mais time que o Paços? Acho que sim, tá? Agora, se realmente vai ter alguma vontade dos dois, eu não sei. O Paços já teve uma derrota aqui nessa competição, a fase de grupos, perdeu para o Boa Vista por 2-1 e o Braga ainda não jogou, tá? Temos um Levante Real Madrid, majoritariamente não é uma competição que eu tenho trabalhado, a La Liga. O Atlético Madrid não vem tão bem como veio na temporada passada, onde foi campeão, tá? Fora de casa o Atlético Madrid até que é um bom visitante, 9 pontos em 4 jogos, apenas 4 gols sofridos, e o Levante dentro de casa não tem nenhuma vitória. O confronto entre eles não tem muito histórico também. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Último jogo, o Levante venceu o Atlético de Madrid fora de casa, ou seja, na casa do Atlético, por 2-0, e o penúltimo foi 1-1. Não costuma ter facilidade, aliás, pelo menos no recente aqui. Não é um jogo muito fácil para o Atlético de Madrid, não. Os últimos resultados do Levante neste campeonato, olha isso, que horror. O Levante não tem nenhuma vitória nesse campeonato? Não. Caraca, o Levante não tem nenhuma vitória em 10 jogos. Só que isso me remete a uma lembrança bem chata do time do Atlético de Madrid, que era o seguinte: eu lembro do Atlético de Madrid enfrentando o Getafe. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Eu lembro do Atlético de Madrid enfrentando o Getafe. Foi aqui, ó. Ele saiu atrás e virou o jogo no final. O Getafe até aquele momento não tinha nenhuma vitória. Aí ele pegou o Deportivo Alavés logo em seguida. Também é um time que não tinha nenhuma vitória. Perdeu. Tá? Aí logicamente ganhou do Barcelona. Mas de novo o Atlético de Madrid vai pegar um time que não tem nenhuma vitória. E é muito fácil, pelo peso da camisa, a gente falar, não, isso aqui é back Atlético. Mas eu tomaria cuidado. Eu acho que a gente pode vir para esse jogo para trabalhar um match odds. Né? Quem sabe a gente não tem uma leitura de um lei a pior equipe em campo, provavelmente talvez ao Levante. Eu acho que é mais fácil do que vir cravar alguma coisa em back Atlético de Madrid. Tá? Na Série A, o Sport tem vida difícil pegando o Bragantino. Tá? O Bragantino
quando ele tem que propor o jogo, eu não gosto muito. Para ser bem sincero, eu prefiro o Bragantino fazendo um jogo de trocação. Porém, como o Sport viu o Bahia empatar, somar um ponto, o time do Santos venceu o Fluminense, somar 3 pontos e sair da zona de rebaixamento, o Sport não pode se dar ao luxo de vir aqui até Bragança e jogar no contra-ataque. Eu acho que o Sport vai ter que ir para cima. E indo para cima, a gente pode ter um jogo para gols. Quando eu digo que é um jogo para gols no Brasileiro, geralmente quando eu vou trabalhar é um cenário para 3 gols no máximo. Tá? Então, se eu for trabalhar alguma longa exposição aqui, vai ser alguma coisa para 3 gols estourando. Beleza? Então eu vou ficar de olho nisso daqui pela necessidade do time do Sport. Bragantino Sport. Seria melhor ainda se o Bragantino saísse na frente para o mercado de gols, porque o Sport teria que se expor ainda mais. Caso o Sport saia na frente, provavelmente ele vai segurar o jogo tentando segurar os 3 pontos. Série B, onde eu sou muito mais espectador do que trader, aí eu conto com a ajuda de vocês que trabalham bastante a Série B. O Sampaio Corrêa dentro de casa é forte, faz bastante barulho com a sua torcida. Lembro do último jogo que eles fizeram lá contra o Vasco, com um penal perdido no último minuto. O Sampaio Corrêa em casa é o 9º colocado, é um time mediano. Fora de casa o Guarani também é um time mediano. Odds parelhas aqui, né? Odds parelhas, se for para trabalhar alguma coisa. Guarani. Provavelmente é no Match Odds, não tem muito o que inventar, né? Só a classificação geral aqui, o Guarani ainda tem chance de chegar no G4. Brasil de Pelotas e Náutico, eu tenho evitado muito de fazer jogos do Brasil de Pelotas, tá? Tem sempre muito dinheiro no mercado de HT, muita gente comentando, muito burburinho sobre manipulação de resultado, e eu tenho evitado de fazer esse tipo de jogo. O Náutico a 1,70 fora de casa, o Brasil de Pelotas praticamente rebaixado, o Náutico ainda tem chance de brigar por um G4, o Náutico já foi líder, quase que invicto dessa competição, e aí caiu muito de produção. O Brasil de Pelotas, dentro de casa, tem uma vitória nos últimos 5 jogos, foi contra o Operário, foi aquele jogo louco pra caramba, cheio de burburinho também, de manipulação, e fora de casa o Náutico vem de 2 vitórias, né? Eu sinceramente prefiro pular esse jogo para não dar problema. E aí temos um Cruzeiro e Remo, odd 1,67 do Cruzeiro contra um time que está a 1 ponto só abaixo. O Cruzeiro não é um bom mandante, vem com esses problemas ainda de salário. Eu confesso para vocês que eu não sei se o Cruzeiro resolveu essas pendências com os funcionários do clube ou com os jogadores. Então, se você é cruzeirense, se você é de BH, tem essa informação para mim, coloca aí embaixo. Mas essa cotação do Cruzeiro eu acho que está muito baixa para buscar alguma coisa aqui, tá? 2 times que não vão subir, também não devem cair. Então, eu acho, né? Acho muito difícil de subir. O Cruzeiro teria que embalar e é muito, muito complicado. Os últimos jogos entre os dois. Aliás, os últimos jogos do Cruzeiro, tá? Menos de 2,5 nos últimos 8 dos 10 jogos. Muito, muito difícil. O primeiro jogo foi 1-0 pro Remo, fora de casa. Não, eu vou ficar de fora aqui. Pouquíssimos jogos amanhã. E vou tentar só estar dentro em situações muito, muito, muito claras. E com gestão, sempre, tá? Não leva o que eu falei aqui no início pro coração. Não acho que eu estou querendo desmerecer o seu trabalho, a sua tentativa de vencer aqui no trade, nas apostas. É mais uma dica de quem já tomou muito porrada, de quem já passou várias vezes por esses dias e quebrou várias bancas em dias como esse antigamente e que precisou se reorganizar, ajustar as finanças, ajustar a gestão e criar método. Senão não adianta, cara. É bater, é dar murro em ponta de faca. Beleza? Força. Um abraço.